tarde, eu sou Maria Tomás. Eu sou Maria das Graças. Eu sou Renata. Eu sou Ávila. E estamos aqui em mais uma edição do Direito em Cena para falar de um assunto muito delicado, que é o sequestro internacional. Com o advento da globalização e a intensificação do fluxo de pessoas entre diferentes países, houve um aumento no número de relacionamentos amorosos com a geração de filhos. O problema é quando um desses genitores decide migrar para outro país, levando consigo a criança, fruto desse relacionamento. Neste contexto, falaremos sobre o sequestro internacional, sob a ótica da Convenção de Haia, que entrou em vigor em 1980 e no Brasil a partir do ano 2000. Inclusive, Maria, sob a ótica da Convenção de Haia, por definição, o sequestro internacional não é só a subtração de crianças, mas também como a sua retenção de forma ilícita, crianças que me refiro até a idade de 16 anos, que está no âmbito da Convenção, para qualquer país diferente do seu país de residência habitual. A Convenção de Haia, atualmente, conta com a participação de mais de 110 países. E no Brasil, essa convenção ficou bastante conhecida a partir do caso de Sean Goldman, em que uma mãe brasileira que morava nos Estados Unidos resolveu vir para o Brasil e, na ocasião, ela trouxe Sean Goldman, o filho dela, com um americano, sendo que essa mãe, após 4 anos residindo aqui no Brasil, em seu parto ela veio a falecer. E esse pai, a partir de então, ele já era inconformado e já brigava pela guarda do filho. Mas a partir de então, ele passou a brigar mais acirradamente para que essa criança fosse repatriada para os Estados Unidos. Então, nesse período, inclusive, a AGU, a Advocacia Geral da União, passou a ter uma presença mais marcante em todos os casos passivos de subtração de menor, atuando como defensor deste genitor, que foi deixado para trás. Vale dizer que a Convenção de Haia é um tratado de direito privado comercial. E por ser um tratado de direito comercial, é fato que naquele período, em que o menino Sean Goldman foi subtraído, houve uma pressão muito grande, um estremecimento das relações entre Brasil e Estados Unidos, até o retorno dessa criança. Todos os países signatários da Convenção de Haia possuem no escopo de sua organização governamental um órgão de função administrativa, que é chamado de Autoridade Central. Esse órgão de função administrativa, aqui no Brasil, é conhecido como ACAF, tem o nome de ACAF. E aí, qual é o papel da ACAF? A ACAF, ela tem um papel, eu diria, em primeiro momento, aqui no Brasil, até de mediação entre requerente e requerido, o pedido de apoio, de colaboração nos casos de retenção, de forma ilícita, ou mesmo a subtração de menor aos países contratantes desse tratado. Então, nesse escopo, a CAF, ela não tem função jurisdicional, mas ela tem uma função muito importante para a repatriação desse menor que veio para o Brasil de forma não autorizada. Fazer cumprir o artigo 28 da Convenção de Haia, então, é fazer retornar para o seu país de residência habitual qualquer criança de até 16 anos que foi subtraída de lá de forma não autorizada, ou mesmo foi retida em outro país, também de forma ilícita. Fazer cumprir a Convenção de Haia também é garantir o não retorno dessas crianças, quando os países em que são requeridos que seja feita a repatriação, eles respeitem a Convenção, e por que também não dizer, respeitem o seu ordenamento jurídico interno, uma vez que eles têm soberania em seu ordenamento jurídico, respeitando os direitos fundamentais, os direitos fundamentais da criança e também dos genitores da criança, que aí eu vou chamar agora para a discussão do tema, a violência de gênero. Então, fazer cumprir a Convenção de Haia também é respeitar as exceções contidas no Tratado de Haia. Entre elas, o artigo 13, em que fala do risco grave de violência física ou psíquica que essas crianças podem estar submetidas quando do seu retorno. Nesse contexto, eu queria dar enfoque às lacunas do direito frente a uma interpretação extremamente restritiva no sentido do cumprimento da Convenção de Haia, em que hoje, atualmente, é fato que nós temos várias mães acusadas de sequestro internacional, que, haja visto essa palavra sequestro internacional, é uma terminologia não ideal, não adequada, porque num contexto internacional, isso é uma subtração. Aqui no Brasil não é tido como crime, então, mas essas mães ali são vistas como sequestradoras, sendo que elas saíram do país de residência habitual dessas crianças, fugindo de um contexto de violência, onde elas, a maioria delas inclusive, tentaram pedir ajuda nesses países lá, tiveram seus direitos desrespeitados, não foram ouvidas e numa atitude meio que em desespero,
elas achando que ao chegar no Brasil, né, seu país de nacionalidade, seu país de origem, elas teriam um abrigo. E ao chegar aqui, a convenção ela é cumprida com rigor no artigo 28, fazendo-se esquecer os demais artigos, entre eles o de exceção, e também fazendo-se esquecer as garantias de direito fundamentais presentes em nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal Brasileira. Nós tivemos acesso à história de várias mães acusadas de subtração internacional, em que, na verdade, essas mães fugiram de um contexto de violência familiar, tanto a elas quanto às próprias crianças, inclusive de abuso sexual. E para quem pensa que há poucos casos de subtração internacional, no ano de 2023, nós colecionamos 17 retornos, 17 repatriações. Nós conseguimos trazer de volta para o Brasil, que foram retiradas também, subtraídas de forma ilegal, 10 crianças, e foi decidido pela permanência de 9 crianças aqui no Brasil. Sendo que, ainda assim, nesse contexto, nós temos mães que sofrem pela repatriação de seus filhos e que essas mães só vieram para o Brasil para fugir da violência. Entre tantas histórias, nós tivemos acesso à história de Neide, da senhora Neide Renner da Silva, mãe de Moara. Neide trouxe Moara para o Brasil em 2018, justamente fugindo de um contexto de violência e de abuso, inclusive sexual, contra Moara. Tendo sido Moara repatriada em 2021. Neide atualmente está na Suíça, lutando pelos seus direitos de mãe, mas hoje ela sequer consegue ter o direito de visitas. Vamos deixar um relato, uma denúncia, uma carta-denúncia de Neide nos nossos anexos, para que vocês possam ter acesso na íntegra à história narrada por ela, em que ela relata abuso, xenofobia e um total desrespeito aos seus direitos enquanto imigrante e também aos direitos de sua filha. Tá? Então, nesse contexto, nós podemos dizer que cumprir a Convenção de Haia é respeitar os direitos fundamentais. Fazer cumprir a Convenção de Haia é, acima de tudo, respeitar o superior interesse da criança. E para respeitar o superior interesse da criança, se faz necessário que não tenha-se como luz de enfoque tão somente a repatriação dessa criança, mas o contexto em que ocorreu a subtração e também, no caso de repatriação, as garantias fundamentais dos direitos dessa criança em um processo de repatriação humanizado. E a gente pode observar que isso não vem acontecendo. Nesse sentido, é importante dizer que pessoas que estão no exterior, e que, especialmente as que se sentem vulneráveis, né, procure grupos de apoio. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o GAMBI, que é um grupo de apoio a mulheres brasileiras no exterior. Eu conversei com uma de suas cofundadoras, Estela Furquim, que foi muito receptiva e gentilmente nos encaminhou um vídeo falando um pouco sobre a atuação do GAMBI. Então eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem. Eu peço que não só vejam, mas como divulguem. Divulguem, porque o tratado, a Convenção de Haia, é um importante tratado. Ele já ajudou a resgatar muitas crianças, já repatriou de forma também solicitada muitas crianças, mas que o respeito à Convenção de Haia seja visto em sua integralidade, respeitando os direitos fundamentais e constitucionais de proteção à criança como um todo, e não apenas como cumprimento de um único artigo. É isso, pessoal. Estamos finalizando mais um Direito em Cena. Agna, por favor, para a gente finalizar. O assunto de hoje foi sobre o sequestro internacional, sob a ótica da Convenção de Haia e com enfoque na violência de gênero. E agradecer a audiência de todos vocês e finalizamos aqui. Bom dia, meu nome é Estela Furquim e eu sou diretora-geral e cofundadora do GAMBI, Grupo de Apoio a Mulheres Brasileiras no Exterior. Estamos em funcionamento há 9 anos e já ajudamos centenas de mulheres migrantes em mais de 32 países. Nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, formada por voluntárias brasileiras e, em sua grande maioria, migrantes elas mesmas. Temos um acolhimento psicológico e orientações jurídicas, dentre outros serviços que fazemos para essas mulheres gratuitamente. A maior parte das mulheres brasileiras ou migrantes que chegam até o GAMBI estão buscando informações sobre seus direitos e deveres em questões de divórcio e custódia de suas famílias transnacionais ou binacionais. Algumas delas estão sendo vítimas da Convenção de Haia, em seu artigo 28, que trata sobre os aspectos civis da subtração internacional de menor. Nos últimos 2 anos, o GAMBI recebeu o pedido de 155 mulheres brasileiras e muitas delas foram vítimas da Convenção de Haia. Uma mulher mãe no exterior, geralmente, acaba sendo tocada negativamente por essa convenção, no seguinte sentido: se ela não está tendo a possibilidade de registrar e buscar reparação para a situação de violência doméstica, além da proteção para ela e para suas crianças, ela pode ter 3 caminhos. Um é ficar naquela situação, e muitas escolhem isso com medo de perder a convivência com seus filhos. O outro é abrir mão totalmente da guarda, mudar daquele país e ter, depois, dificuldades em ter algum tipo de convivência com seus filhos, mesmo quando tem um acordo judicializado naquele país. E outras acabam sendo vítimas maiores dessa convenção, que são as mulheres que acabam entrando em Haia. São mulheres que fogem dos países onde estão sendo vítimas de violência doméstica, em sua grande maioria, com seus filhos, sem autorização do genitor. Ou fazem o que chamamos de retenção ilícita, que é viajar de férias ao Brasil com autorização do genitor, porém não retornar na data combinada. Neste caso,
o genitor que foi deixado para trás pode entrar com pedido de repatriação da criança através da autoridade central do seu país de origem ou país onde vive. A autoridade central desse país vai entrar em contato com a autoridade central brasileira, que se chama ACAF, e então iniciar as negociações para o retorno da criança ao país de residência habitual. Note que não é necessário que a criança seja nacional ou natural daquele país, basta que ela tenha residência habitual naquele país. A maior parte das mulheres brasileiras que nos pediram ajuda nesses últimos 2 anos e que foram tocadas negativamente pela Convenção de Haia são mulheres que experimentavam violência doméstica em mais de uma forma. Em mais de 90% dos casos que chegaram até o GAMBI, as mulheres sofrem violência patrimonial e violência moral e psicológica. Quase metade das mulheres sofrem violência física e uma pequena parcela sofre violência sexual. A Convenção de Haia tem um artigo onde protegeria a criança de sofrimento ou de uma situação intolerável caso seja repatriada. É o artigo 13.1b. Porém, as mulheres têm dificuldade em provar a situação em que viviam antes e mostrá-la que seria intolerável para essa criança o retorno. Isso se dá por várias razões, dentre elas a misoginia em si, presente em todos os países do mundo, mas também xenofobia, racismo. As mulheres brasileiras que vivem no exterior convivem com estereótipos muito negativos da sua pessoa ou da sua cultura. As mulheres brasileiras são tidas como exageradas, manipuladoras, mentirosas e que estão interessadas em dinheiro. Porém, na maioria dos casos que chegaram até o GAMBI nesses últimos 2 anos ou até nos últimos 9 anos, a maior parte dessas mulheres está nada mais tentando viver uma vida pacífica e livre de violência junto com suas crianças. As mulheres não têm o objetivo de separar o genitor das suas crianças. O seu único objetivo é fazer parar a violência. Está muito bem documentado que a violência doméstica, mesmo quando não tem alvo direto às crianças, vão ter um efeito secundário nessas crianças que é muito devastador para a vida delas adulta no futuro. Além disso, temos crianças PCDs, temos crianças que não são filhas do mesmo genitor e correm o risco de serem separadas dos seus irmãos, nesse processo que pode acontecer. Existe no Brasil um projeto de lei que está parado no Senado, que é o 565/2022, que é inspirado numa lei australiana, onde permite que os juízes locais leiam o artigo 13.1b de maneira a proteger melhor os seus nacionais que buscam ajuda em seus países. Este é um assunto muito complexo, que envolve muitas pormenoridades, e também envolve muito desconhecimento de grande parte dos operadores de direito, já que é uma convenção do direito internacional privado e não uma convenção de direitos humanos. Seria muito interessante poder expandir neste assunto e espero voltar a falar para vocês de uma próxima oportunidade, aonde possamos falar sobre outros aspectos. Boa tarde e muito obrigada pela atenção de vocês.